foi um bom jogo, as duas equipes muito ofensivas, dois técnicos preocupados em atacar, em jogar, um árbitro que não fica marcando faltinhas, isso foi muito bom, ele tem esse perfil, né? Isso é bem interessante, né? De acompanhar, um árbitro que não fica marcando faltas a toda hora, um árbitro que deixa... Eu não consigo achar que, não, a gente perdeu a chance de voltar ao Campeonato Brasileiro. Não acho que tenha sido isso, sinceramente não acho. Eu acho que o empate, se antes do jogo, e aliás eu falei aqui, cansei de falar isso aqui nas nossas lives, o empate no Beira-Rio é um excelente resultado. Para um time que começa a decidir a Copa do Brasil no fim de semana, o Flamengo não foi nada econômico. Nem na escalação, nem na intensidade do jogo. Os dois times se alternaram no comando das ações, digamos assim, mesmo com o Flamengo ganhando, o Internacional puxou... Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí falando sobre esse jogo aí, né, entre Flamengo e Internacional, esse empate aí com gosto de derrota. Vamos repercutir aqui o que a mídia esportiva falou sobre esse jogo e também eu tenho duas reflexões aqui, né? Se antes do jogo acontecer, eu acho que muita gente assinaria o empate, né? Concordaria que o Flamengo se o Flamengo conseguisse o empate no Sul, eu acho que muita gente aceitaria o empate, aceitava o empate. Porém, depois que o jogo acabou, a gente viu pela atuação do Flamengo, que foi um belo espetáculo, né? Proporcionado pelas duas equipes. Eu acho que o empate para o Flamengo, nessas circunstâncias do jogo, foi com gosto de derrota, né? O Flamengo jogou muito bem, com um time misto, com 10 desfalques do Flamengo aí, vários jogadores titulares, e a intensidade do jogo foi tão lá em cima que a atuação do Flamengo até me surpreendeu, né? O Gerson novamente dando tudo de si dentro de campo, e é aquilo, o empate com gosto de derrota, né? Percebemos que o Flamengo já no final do jogo já estava morto, não conseguia pressionar o jogador, e o empate foi com um erro ali do Everton Araújo, que estava jogando um bom futebol, mas acontece, né? Mas um empate que está de bom tamanho, aquele empate com gosto de derrota, mas antes do jogo, eu aceitaria o empate, né? Então é isso aí. Deixe seu like e vambora com mais um vídeo aí, galera. A partida foi muito boa. O time do Flamengo acho que fez um bom jogo, se você considerar que o Internacional jogando praticamente completo, né? Com um outro problema, mas o Flamengo com 10 desfalques, né? 10 desfalques no time do Flamengo. Contando aí opções do técnico, jogadores machucados, jogadores suspensos, né? Acho que foi uma boa partida. Num jogo muito legal, né? Que diferença faz também um árbitro que deixa o jogo correr, né? Um cara que não fica parando o jogo toda hora, que não fica interrompendo a partida, marcando as tais faltinhas, né? Isso faz uma diferença muito grande nesse contexto, evidentemente. Foi exatamente o que nós vimos nessa partida disputada lá no estádio Beira-Rio, né? Foi um jogo bem melhor do que as partidas que inicialmente a gente tem visto aí no Campeonato Brasileiro em maioria, né? Foi um jogo muito legal, um jogo bem interessante esse, disputado lá no estádio da Beira-Rio. O Flamengo não foi tão ruim, né? O Flamengo acabou segurando ali um resultado razoável, né? Bom até, né? Porque o segundo tempo o Inter atacou muito, foi muito perigoso e manteve essa posição. O Flamengo defendeu ali uma posição na briga por uma vaga na próxima Libertadores da América. Porque o que acontece hoje é que o Flamengo deveria estar disputando o título, tem elenco para isso, mas perdeu muitos pontos e hoje a chance é meramente matemática, mesmo que vencesse, as chances continuariam sendo meramente matemáticas. O Flamengo não teria mais possibilidades que isso. Agora, vamos destacar aqui, sem querer queimar o garoto, 2 erros já cometidos pelo Everton Cardoso custaram ao Flamengo pontos. Não ter feito a falta no jogo contra o Vasco, e hoje ele tinha a opção do passe, não deu passe, foi desarmado e dali surgiu a jogada do gol de empate do Internacional. Então o garoto tem que ser tratado, o garoto tem que ser orientado, mas são 2 falhas importantes. Essas falhas custaram 4 pontos ao Flamengo, né? O gol do Vasco, do empate, hoje o gol do Internacional, os 2 no final, né? Então é necessário que isso também seja visto pelo Felipe Luiz, conversando com o menino, orientando. Ele teve uma boa partida, fez boas intervenções, mas realmente, né? O Luiz fala que o Bruno Henrique está ficando igual ao Gabriel. Ele teve, no primeiro tempo, ele teve 3 impedimentos. Eu vou até olhar aqui no SofaScore quantos impedimentos ele teve hoje ao final da partida. E, de fato, está ficando muito impedido.
né? Realmente parecia o Gabriel nesse sentido, né? Ficando impedido toda hora. O Gabriel tem sido o rei do impedimento e hoje o Bruno Henrique realmente usou e abusou do direito, se é que ele tem, né? De ficar impedido nessa partida lá em Porto Alegre. Vamos ver aqui, ó, Bruno Henrique, vou colocar até aqui na tela para vocês. 4 vezes impedimento, mas ainda levou algum perigo, né? Coisa que o Gabriel tem levado menos perigo do que ele. Mas o primeiro tempo do Flamengo foi bom. Segundo tempo, pressão do Inter, o time deu uma cansada. Não havia realmente muitas opções para substituir, né? Com tantos desfalques, o Felipe Luiz, de fato, tinha muitas dificuldades, né? Tinha poucas opções. E no final ainda teve uma outra chance do filho com o Matheus Gonçalves, mas o garoto se atrapalhou ali com a bola, acabou não conduzindo da maneira adequada e ali perdeu também o Flamengo mais uma oportunidade de chegar ao gol. Mas foi um bom jogo, né? Um jogo bem legal, desde o começo, muitas oportunidades dos dois lados, as duas equipes muito agressivas, muito ofensivas. Foi bacana, um jogo bacana de acompanhar, um jogo legal, claro, que para o torcedor do Flamengo fica aí um pouco de frustração, porque o time teve a vitória até os minutos finais, acabou cedendo o empate, né? Um erro do Everton Araújo e também um gol que o Alcaraz não pode perder, né? Ele tinha que ter chutado cruzado, aí tentou chutar no canto do goleiro, acabou desperdiçando uma ótima oportunidade, uma grande oportunidade, quando o Flamengo já era dominado pelo Internacional, mas aí sorriu a sorte ali, numa boa jogada, e acabou não aproveitando para marcar um gol que daria ali certamente a vitória ao time carioca. Mas, repito, foi um bom jogo, as duas equipes muito ofensivas, dois técnicos preocupados em atacar, em jogar, um árbitro que não fica marcando faltinhas, isso foi muito bom, ele tem esse perfil, né? Isso é bem interessante, né? De acompanhar, um árbitro que não fica marcando faltas a toda hora, um árbitro que deixa o jogo correr muito mais, isso é extremamente importante, ainda mais no futebol brasileiro, onde você tem tantos árbitros que interferem demais no jogo, que param muito a partida. O David Oliveira Lacerda, né, que foi o árbitro do jogo, vou até olhar aqui no SofaScore o número de faltas ao longo do jogo, vamos ver aqui no SofaScore, você sabe. Uau! Escapou uma vitória que teria sido importantíssima para o Flamengo, porque ele voltaria a ficar no terceiro lugar, próximo do Palmeiras, um pouco longe ainda do Botafogo, mas de qualquer maneira, para os sonhadores, essa vitória de hoje teria permitido que o sonho continuasse vivo de uma eventual virada final do Campeonato Brasileiro. Não rolou, nem vai rolar, e eu acho que nem rolaria mesmo se o Flamengo tivesse ganhado o jogo. Mas apesar de toda a frustração do gol no final, e um gol no final sempre deixa frustração, se você deixa escapar uma vitória, ou se você perde um jogo com um gol no finalzinho, é sempre mais dolorido, mais triste. Mas eu acho que a gente precisa analisar a coisa com um pouco mais de calma. Foi um jogaço de futebol. Flamengo e Inter jogaram muita bola, os dois. Flamengo um pouco melhor no primeiro tempo, Inter um pouco melhor no segundo, e no final, 1-1 para mim foi justo. Foi injusto com o coração rubro-negro, né, que já estava contando com esses 3 pontinhos, mas que escaparam não somente na falha do Everton Araújo, né, o menino que vinha jogando bem, mas perdeu uma bola absurda no meio-campo, no finalzinho do jogo, que foi justamente a que armou o contra-ataque para o gol do Ené Valencia. De qualquer maneira, nós temos muita coisa para conversar aqui, é preciso ter calma nessa hora. O Flamengo voltou a ser um time que dá gosto de ver. O Flamengo, mesmo pressionado no segundo tempo, não abriu mão do ataque e, vou dizer mais, perdeu gols que poderiam ter garantido a vitória. Bruno Henrique e Alcaraz perderam daqueles gols na cara do goleiro, né? Mas, enfim, acontece, vamos tocando em frente. O importante é que o Flamengo não saiu do G4. Se o Flamengo tivesse sido derrotado, o Internacional teria superado o Flamengo no G4. Com o empate, o Flamengo se manteve 2 pontos na frente do Internacional e muito bem colocado para conseguir uma vaga direta na Libertadores do ano que vem. Vou rodar o vídeo da Absoluta, já que eu já abri Acho que ficou essa sensação, sempre que escapa um resultado e o time, no caso o técnico, morre com substituição para ser feita, fica um pouco essa dúvida. Poxa, ele não deveria ter trocado? Eu acho até que, na teoria, sim, ele deveria ter trocado. Mas se vocês viram as opções que tinha no banco do reserva, vocês não podem esquecer que esse time que jogou hoje já era um time mistão.
Então, as opções que tinham no banco de reserva, tirando o Michael, que entrou, o Wesley, que não entrou, e quem mais? O Gabi. O Gabi não está fazendo nada. Eu vou dizer, sinceramente, eu até teria colocado o Gabriel no final do jogo no lugar do Bruno Henrique. Pelo menos para poder correr um pouco mais, porque eu acho que o Bruno Henrique realmente estava morto. Aliás, é impressionante como os jogadores do Flamengo desabam ao final da partida. Impressionante e me traz duas sensações diferentes. A primeira é a seguinte, será que o preparo físico não está legal? Mas a segunda é a seguinte, esses caras estão deixando a alma dentro de campo. A alma dentro de campo. O Gerson, então, que não descansa, é impressionante como ele joga e entrega a alma até o final. É o estilo de jogo do Felipe Luiz, o que eu acho elogiável. Não estou criticando, pelo contrário, estou aplaudindo o estilo de jogo do Felipe Luiz, que consegue que os jogadores se doem 110%. Mas, enfim, eu estou meio tranquilo em relação a esse jogo, embora tenha ficado frustrado, como todos vocês, na hora que o Ener Valencia fez o gol, porque eu já estava contando com esses 3 pontinhos. Só para vocês terem uma ideia, se tivesse terminado 1-0, a capa da minha live aqui ia ser uma tabela do Campeonato Brasileiro com os 4 primeiros, o Flamengo marcado em terceiro, e a manchete seria, será? Com um ponto de interrogação. Porque, de fato, o Flamengo ficaria... Vamos ver aqui, deixa eu pegar a tabelinha do Campeonato Brasileiro. O Flamengo ficaria numa situação em que sonhar com o título brasileiro não era totalmente impossível. Eu não consigo achar que, a gente perdeu a chance de voltar ao Campeonato Brasileiro. Não acho que tenha sido isso. Sinceramente, não acho. Eu acho que o empate... Se antes do jogo, e aliás eu falei aqui, cansei de falar isso aqui nas nossas lives, o empate no Beira-Rio é um excelente resultado. O time do Inter, com Roger Machado, melhorou e melhorou muito. É o líder do retorno em pontos corridos, em pontos ganhos. O Flamengo joga no Beira-Rio, onde costumeiramente não costuma é bom, hein, Renato? Costumeiramente não pontua bem. E o Flamengo arrumou um empate. Então, é aquela coisa que eu digo, se para mim, que sou rubro-negro, antes do jogo tivessem me dito, assina aqui que vai ser empate, eu assinaria. Porque o Flamengo se manteria no G4, manteria 2 pontos de vantagem para o Inter e continuaria a reta final do Campeonato Brasileiro sem muita pressão. O jogo talvez esse tenha sido, eu não sei, o melhor jogo, é difícil dizer, o Botafogo fez grandes atuações como líder do campeonato, mas eu não sei se o Botafogo também foi enfrentado da maneira como cada time enfrentou o seu rival no jogo de hoje, atrasado, né, por causa dos problemas que as enchentes causaram em Porto Alegre. E, sim, o campeonato foi mexido por causa disso. Pouca gente poderia imaginar que um jogo que deveria ter acontecido em um determinado momento seria tão bom agora, já no final do campeonato e no final do ano, mas foi o que aconteceu. O resultado não ajudou ninguém, né? Porque o Internacional não consegue passar o Flamengo com esse ponto e o Flamengo não consegue se aproximar do Botafogo. Creio que essa ainda é uma das ilusões, né, no bom sentido, ainda um dos objetivos do Flamengo nesse campeonato, em que claramente também se pensa em classificação à fase de grupos da Libertadores, porque ninguém sabe o que vai acontecer na decisão da Copa do Brasil. E para um time que começa a decidir a Copa do Brasil no fim de semana, o Flamengo não foi nada econômico, nem na escalação, nem na intensidade do jogo. Os dois times se alternaram no comando das ações, digamos assim, mesmo com o Flamengo ganhando, o Internacional puxou o jogo para si. Eu acho que no final o empate 1-1 faz jus ao que o Inter fez no segundo tempo para buscar um resultado que mantivesse essa invencibilidade que o Inter atravessa já há algum tempo. Seria injusto o Internacional perder hoje. De qualquer maneira, como eu falei, o resultado, fora esse aspecto da invencibilidade do Inter, não era o que o Inter queria. O Inter tinha a intenção de ultrapassar o Flamengo na classificação e continuar subindo.
E aí, quando o Internacional empata a partida, Mari, a gente podia até imaginar, o Inter agora vai cozinhar o jogo, vai ficar no 1-1, tá bom o resultado ali, vai ficar por isso mesmo. Mas não, é o Internacional que parte para cima do Flamengo, o Flamengo que parte para cima do Internacional, o jogo fica maluco, é lá e cá. E realmente a gente tem uma parte mais pro final do jogo muito boa. Daqui a pouco a gente mostra a classificação do brasileiro, Mari. Tecnicamente, um jogo muito bom mesmo. Das duas equipes fiéis às propostas. Sobre poupar jogadores, o Felipe Luiz, logo na apresentação, ele já falou, né, que não é muito fã de poupar jogadores, mas, claro, sempre trabalhando ali com informações do departamento médico. Então, tecnicamente, no coletivo, na individualidade, as equipes, o Inter, nessa sequência muito boa do Roger, impressionante como quando encaixou. Para quem não acompanhou o Campeonato Brasileiro nesse último recorte, ver o Inter nessa posição é realmente impressionante. E o Internacional que segue sem perder, né? É realmente uma sequência gigante do Roger. O Roger tem feito um super trabalho com o Inter. Imagina se tivesse começado antes, né? E não tivesse acontecido o que aconteceu também no Rio Grande do Sul, onde estaria o Internacional. Claro que muita coisa pode acontecer, mas o Internacional podia ainda estar melhor classificado, colocado, né, na classificação. O Botafogo na liderança com 64, o Palmeiras é o segundo com 61, aí vem Fortaleza com 57, o Flamengo com 55 e o Internacional com 53 ali ainda nesse G6, né? O São Paulo é o sexto colocado com 51, depois vem Bahia 46, Cruzeiro 44, Vasco 43 e Atlético Mineiro fechando a primeira página com 41 pontos. Então é isso aí, nação, mais um vídeo aí para o canal, né? Mengão acaba empatando aí diante do Internacional, um jogaço aí, né? Jogo de alto nível, podemos considerar esse jogo, tecnicamente, né? Um dos melhores jogos do Brasileirão, né? Se for em nível técnico, um jogo com alta intensidade, entregou tudo que prometia, né? Flamengo e Inter, quarto e quinto colocados, jogadores muito bons tecnicamente, o Inter com o time titular, vivendo uma ótima fase, jogando em casa. Tudo o que aconteceu com o Internacional, né, no início do ano aí, sabemos sobre a situação do Rio Grande do Sul, e mesmo assim o Inter vem brigando pelo G4. Esse empate, obviamente, né, se antes do jogo, acho que muitos torcedores do Flamengo concordariam com o empate, porém, pela circunstância do jogo, pela atuação que o Flamengo teve, o empate sim foi com gosto de derrota, né? Então aquilo, eu acho que o empate, teoricamente, a gente pode considerar assim que foi um ótimo empate. O Flamengo se mantém ainda no G4, porém é aquilo, né? Levar o gol no final do jogo, o Flamengo já cansado. O Flamengo já estava cansado aí, Gerson entregou tudo, todos os jogadores entregaram. O Bruno Henrique teve 4 impedimentos, né? Foi dia dele de Gabigol de tanto ficar impedido. E aquilo, outra coisa também, né? O gol que o Flamengo ganhou foi de um erro aí do Everton Araújo aí, que acabou acontecendo, mas foi uma fatalidade. Ele, de vez em entregar o passe, ele acabou demorando muito e acabou errando. Mas é aquilo, Mengão agora pensar totalmente na Copa do Brasil, final, preparar. Arrascaeta e Léo Pereira vão voltar, mas o Flamengo também teve uma lista gigantesca de desfalque, e agora calma, se preparar muito bem fisicamente, e o Flamengo sim precisa de um bom resultado aí para chegar domingo, 4 horas da tarde, no Maracanã, e conseguir um bom resultado de pelo menos 2-0 em diante, porque o Atlético Mineiro vem de um bom jogo diante do River Plate. O Atlético Mineiro não é um time bobo, jogando em casa é muito forte. O Flamengo também jogando fora de casa também é forte, demonstrou no jogo de hoje, mesmo com o desfalque. Mas é isso aí, tamo junto e é nóis, nação!